E agora a gente volta a falar sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Converso com o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Senador, obrigada por conversar com a gente. Hoje, mais cedo, o senhor, inclusive, publicou uma nota dizendo que, na sua manifestação, que esse indiciamento é uma tentativa de criminalizar manifestações pacíficas da sociedade brasileira e perseguir lideranças políticas e religiosas. Queria que o senhor falasse a respeito desse indiciamento do ex-presidente, também do pastor Silas Malafaia, que acabei de ter informação, inclusive, que ele ficou em silêncio na Polícia Federal, disse que usou o direito constitucional, porque ele e o advogado não tiveram acesso ao inquérito, mas disse que pretende falar às autoridades assim que tiver acesso a esse inquérito. O que o senhor está sabendo das investigações? Se conversou com o Silas Malafaia, Flávio Bolsonaro, o próprio ex-presidente Bolsonaro, e qual que é a posição do senhor a respeito do indiciamento que aconteceu nas últimas horas? Bem-vindo por aqui, boa tarde para o senhor. Bom, Paula, boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Eu, sinceramente, estou muito preocupado com o país, né? Pelo fato de ser senador da República e líder da oposição. Então, naturalmente, nós recebemos aqui no nosso gabinete, nos corredores do Senado da República, por ocasião de reuniões que temos com os nossos pares, né, onde nós estamos indo no exercício do nosso mandato, né, na outorga respeitosa que recebemos de centenas de milhares de eleitores do nosso Rio Grande do Norte, né, relatos angustiados de pessoas que perderam completamente a fé, a credibilidade no sistema judiciário brasileiro. Porque essa é mais uma violência perpetrada contra um espectro ideológico da sociedade. Né? E, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas pelo Brasil afora, o que ocorre é uma tentativa de se calar, de se emudecer, de se evitar que o maior líder da direita, o maior líder popular do Brasil, possa se dirigir àqueles que lhe respeitam, lhe apoiam, dentro dos fundamentos da Constituição brasileira, dentro do respeito ao livre-arbítrio, né, a possibilidade e a necessidade de todos exercitarem, né, os seus direitos de cidadão. Esse inquérito que foi aberto pelo Ministério Público, claramente, na nossa opinião, ele não deveria ter sido feito, né? Porque não há crime. Não há crime pelo fato de Eduardo Bolsonaro estar nos Estados Unidos denunciando os excessos que estão sendo cometidos contra direitos humanos e contra a liberdade, contra direitos individuais, né, de uma parcela expressiva da população brasileira por parte de um indivíduo. É o nosso sentimento de que o atual ministro Alexandre de Moraes ultrapassa os limites constitucionais. Então, o primeiro ponto é que não há, na nossa opinião, crime. Mas tem um segundo item que nos causa espécie, porque é claro que a Constituição também assegura o direito a se recorrer à justiça sempre que alguém se sente, de alguma forma, ultrapassado nos seus direitos. E no caso do Ministério Público, se ele entender, né, que deve exercer a sua prerrogativa de fiscal do Estado. Né? Então, quem vai apurar se há ou não crime é o Judiciário mais adiante. Mas há um segundo aspecto que também nos chama a atenção. Né? Novamente, o ministro Alexandre de Moraes desconhece a lei. E ele, que é um professor de direito constitucional, ele literalmente manda rasgar tudo que escreveu e toda a jurisprudência do Brasil. Ele agride o direito, ele cria instabilidade do ponto de vista constitucional, jurídico, né? Porque a própria abertura do inquérito, se vocês forem ler a peça originária do eminente procurador Gonê, ele fala que o Eduardo está nos Estados Unidos promovendo sanções ou buscando sanções contra especificamente o ministro Alexandre de Moraes. Fala-se no nome do ministro. Por que esse ministro é o juiz que está conduzindo esse inquérito? Né? Qual é a imparcialidade que nós podemos aguardar de um processo de alguém que, de acordo com o Ministério Público, é a vítima? Né? Isso me desculpe, brincar de fazer justiça. Né? Está claramente um processo de justiciamento. Né? Nós estamos passando por uma fase muito difícil. O ministro deveria se julgar impedido
mas a tal da autocontenção passa ao largo do que acontece no Supremo Tribunal Federal, em especial com o nosso ministro Alexandre de Moraes. E a outra questão é que por que o Trump não está aí? Já que a sanção foi feita pelo Trump. E o ministro Alexandre de Moraes, num processo anterior, já colocou o Elon Musk, né, num processo em que ele afirmava que havia necessidade de se regulamentar, ou se regularizar, ou evitar crimes que, na opinião dele, eram cometidos pelas redes sociais. E ainda o fato de que há uma espetacularização desse processo. Nós estamos aí há poucos dias do início do julgamento do presidente Bolsonaro. E, novamente, aparece um fato novo, né? E se colocam conversas privadas entre um pastor religioso e alguém que ouve, que escuta, né? Entre um filho e um pai, e isso é colocado com estardalhaço para a opinião pública, como se fosse um crime hediondo alguém conversar com outra pessoa a respeito das ações ou das atitudes que um pai e um filho estão tendo, um momento de extrema tensão que o país está passando, e os dois em especial. Então, Paula, eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo no país. Acho que a única maneira de resolvermos esse impasse é através da política. Acredito que na separação dos poderes e na de se desinterditar o debate a respeito da anistia, que certamente vai reconciliar o país. É o que nós todos desejamos nesse momento. Agora, senador, vocês, né, como oposição, inclusive obstruíram ali os trabalhos no início, tinham objetivos claros que se parece que não vão conseguir ser cumpridos. Por exemplo, o senhor estava falando do ministro Alexandre de Moraes, uma das questões era o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pelo menos se colocar à votação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que nem se tiver 81 votos, ele coloca para votação o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, na nota que o senhor publicou, né, a respeito da intimação ali do ex-presidente Bolsonaro, seu filho e pastor Silas Malafaia, o senhor fala muito na anistia ampla, que também parece não ter clima para ser votado na Câmara dos Deputados. Então, ali, repasso para o senhor. Ainda existe clima em Brasília para se tentar falar de anistia ampla, que o senhor tanto cita ali, ou é algo que vocês já estão desistindo, colocando de lado? Porque o presidente da Câmara disse que não vai. Agora, mais uma vez, ela foi colocada em xeque, essa discussão, por essa operação da Polícia Federal, né, por esses documentos que chegaram à tona, se colocando que é muito uma questão pessoal e não uma questão a todos os envolvidos de 8 de janeiro. Qual que é a força que ainda tem, se é que tem? Qual o clima que se ainda tem para se tentar lutar por essa anistia ampla que o senhor tanto fala, senador? Olha, primeiro, eu preciso defender aqui, apesar das pessoas até ficarem um pouco preocupadas, o que falou o senador Davi Alcolumbre, que eu estava presente. Né? Alguém fez um recorte da frase dele e me permita contextualizá-la. Ele, numa reunião de líderes, né, e eu estava lá representando a oposição, ele disse que não abriria mão da sua prerrogativa constitucional e legal, né, de tomar a decisão de abrir ou não um processo de impedimento em desfavor do ministro Alexandre de Moraes, mesmo que tivesse 40, 60 ou 80 assinaturas. Mas que, para isso, ele submeteria esse documento à assessoria jurídica e à equipe técnica do Senado para, enfim, tomar esta decisão, que ele não abriria mão. Então, me permita contextualizar, né? Porque pareceu uma situação diferente que todos nós, evidentemente, não aceitaríamos. Ali é uma casa de pares. Não há uma hierarquia no sentido de que há um general e os outros são subordinados e soldados. Então, se a maioria, né, do Senado hoje, 41 senhores senadores e senadoras, já assinaram um documento solicitando que haja abertura desse processo de impedimento, para nós foi uma vitória extraordinária. Eu quero lembrar que, quando fizemos o processo de obstrução, tinham 32 assinaturas. 9 assinaturas se somaram. Eu acredito que outras acontecerão ao longo das próximas semanas. Então, nós temos hoje uma tração dentro do parlamento, uma tração no sentido de tracionar o processo, que já representa a maioria daquela casa, e eu acredito que numa casa de pares isso em algum momento vai resultar no esforço que nós esperamos quando fizemos o trabalho, fizemos de obstrução. Em relação à questão
da anistia, é importante colocar que foram duas pautas: a questão de se retirar o foro por prerrogativa da maneira como ele se encontra hoje, que deveria ser uma proteção para o exercício do mandato parlamentar, uma blindagem para evitar perseguição, para permitir que o parlamentar faça o seu papel de fiscalizar o executivo, né, de denunciar maracutaias, malversação de recursos públicos, má aplicação desses recursos, dificuldade de planejamento toda hora, se transformou numa espécie de tutela, né, que o parlamento tem tido de uma corte que deveria ser uma corte de controle constitucional e tem se revelado, pelo menos por alguns de seus pares, uma corte eminentemente política. Então, se requer que haja uma mudança na forma como o foro é estabelecido. E eu acredito, Paula, que na próxima semana, né, nós já teremos novidade na situação pelas conversas que eu tenho tido com deputados e senadores. Em relação à anistia, nós não vamos abrir mão da anistia de nenhuma forma. Primeiro porque o Brasil tem no seu DNA o processo de reconciliação e de apaziguamento. São quase 50 anistias desde o início do Brasil como nação, em 1822. Aliás, a hipocrisia da esquerda, né, essa mesma esquerda que grita sem anistia, foi anistiada por crimes violentos, né, de sequestro, de roubo, né, de morte, de assassinato, enfim, de justiciamento de pessoas, porque o Brasil precisava virar a paz e se reconciliar. E veja, não há sequer crime, na nossa opinião, que foi cometido pelo presidente Bolsonaro e por mais de 1.500 pessoas que foram processadas em escala industrial a partir do mês de 8 de janeiro, de 8 de janeiro de 2023. Há, no máximo, depredação de prédio público, né, invasão de prédio público, né, e essas pessoas identificadas com o DNA colhido, com imagem de reconhecimento, devem ser punidas em função desses crimes que foram perpetrados e identificados, e não por supressão violenta de Estado de Direito, né, ou um crime para se apiar do poder, um poder constituído, porque cada depoimento que é dado, cada prova que é colhida, né, cada período que se passa desde o dia 8 de janeiro, nós estamos vendo a falácia, a fragilidade, né, dessa narrativa que foi feita para justificar o fato de que o sistema não aceita que Jair Messias Bolsonaro continue com a sua condição legítima de ser candidato, de falar ao povo de forma política. E veja, ele está sendo acusado não é de roubar a nação brasileira, não é de se corromper ou corromper terceiros, não é dilapidar o patrimônio público, não é assaltar a Petrobras, não é ter uma mala com 50 milhões de reais no seu apartamento, não é ter recebido um sítio ou um duplex ou um triplex em Atibaia de um amigo, né? Ele está sendo acusado de ter se reunido com embaixadores no exercício do cargo de presidente da República e ter criticado, ousado criticar, no seu legítimo direito, né, de ter a sua opinião, o sistema eleitoral vigente, né, de ter feito, ou seja, sido instigador de um pretenso golpe de Estado quando ele estava nos Estados Unidos, quando ele, ao viajar, passou o comando das Forças Armadas ao presidente eleito. Né? Ele está sendo acusado, inclusive, desculpa interrompê-lo, é que eu vou ter que encerrar. Desculpa interrompê-lo, que o nosso tempo acabou. Mas muito obrigada, viu, senador? Só para finalizar, dizer que nós estamos absolutamente tranquilos da inocência do presidente Bolsonaro. Obrigada. E vamos nos manter firmes para o dia 7 de setembro, irmos às ruas mostrar a nossa irresignação. Obrigada, senador. Vem chegando aí o Entre Nós.